Segundo pesquisa divulgada pelo canal 12 de Israel, 74% dos israelenses apoiam um acordo de cessar-fogo que leve à libertação dos 50 reféns israelenses, 20 dos quais ainda estão vivos, 30 estão mortos, todos eles mantidos em cativeiro pelo Hamas há 21 meses. Essa pesquisa mostra um apoio muito grande, muito significativo por parte da sociedade israelense a um acordo que ainda está em negociação em Doha, no Catar, mas nesse momento não se sabe exatamente se ele vai continuar ou se um acordo será obtido nos próximos dias. Importante lembrar, o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, antes de deixar os Estados Unidos, conversou com a imprensa norte-americana e disse que esperava um desenvolvimento, que um acordo pudesse ser alcançado nos próximos dias. Um outro oficial da delegação dele disse a jornalistas, também em Washington, que na verdade espera um acordo entre uma semana a 2 semanas. Então, nesse momento, essa é a avaliação de Israel. Há duas posições, a primeira do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que fala num acordo em alguns dias, e a outra de um oficial, membro da delegação do primeiro-ministro, que disse de forma anônima que espera que um acordo seja alcançado entre 1 e 2 semanas. O apoio significativo da sociedade israelense também, em paralelo, há também o apoio por parte do governo israelense. Nós trouxemos essa informação aqui no Israel de Fato de forma antecipada, de que havia um apoio majoritário no próprio gabinete, ou seja, entre os próprios ministros que compõem a coalizão de governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Posteriormente, o próprio ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, fez uma publicação na rede X, o antigo Twitter, em que dizia também, apelava o primeiro-ministro para seguir adiante com o acordo, porque havia também maioria entre os membros do gabinete, os membros da coalizão de governo. Isso tudo mostra um apoio muito amplo da sociedade israelense a um acordo, mas, por outro lado, as mesmas vozes, consideradas as mais radicais, que compõem a coalizão, continuam a se manifestar de forma contrária a um acordo. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e também o ministro do Patrimônio da Herança Judaica, Amichai Eliyahu. Todos eles continuam a ser contrários a um acordo. Então, Netanyahu tem duas escolhas a fazer. Ou ele vai seguir adiante com o posicionamento de Smotrich, Ben-Gvir, Amichai Eliyahu, ou ele vai seguir, inclusive, com o restante da sociedade israelense, com 74%, de acordo com essa pesquisa, de acordo com informações que nós obtivemos de forma antecipada e posteriormente confirmadas pelo próprio ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, a maioria também dos ministros que compõem o seu próprio governo, ou não há muitas opções além disso, quer dizer, ele vai seguir para um lado ou para o outro, e isso é essa decisão de Netanyahu que se espera nos próximos dias. Vai ficar mais claro que decisão será essa. Ainda segundo o canal 12, agora em Doha, no Catar, a grande discussão é basicamente em torno do processo de distribuição dos soldados israelenses na faixa de Gaza. Quais são os mapas, qual será a presença em torno da zona tampão que divide a faixa de Gaza de Israel, ou seja, a presença israelense dentro da faixa de Gaza numa zona tampão que vai impedir a aproximação de membros do Hamas à cerca que divide a faixa de Gaza e Israel, para ser mais preciso. A presença israelense no chamado corredor Morag, aquela estrada de 12 quilômetros de extensão, que é paralela também ao corredor Filadélfia, que é a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. E, por fim, um plano muito polêmico que nós detalhamos no nosso site, o plano muito polêmico para alocar, pelo menos nesse primeiro momento, 600 mil palestinos que estão na zona humanitária de Al-Mawasi, na costa sul da faixa de Gaza, para essa zona, para o que se chama de cidade humanitária, que deve ser construída de acordo com o plano anunciado pelo ministro da Defesa Israel Katz, apoiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, deve ser construída entre esses dois corredores, entre o corredor Morag e o corredor Filadélfia, uma zona humanitária que vai servir como uma espécie de laboratório para uma administração civil na faixa de Gaza, sem a presença do Hamas. Isso é muito controverso, mesmo entre o exército de Israel, que se recusa, que o comando do exército de Israel é contrário a qualquer tipo de governo militar israelense à população palestina, à população civil palestina, e provavelmente esse vai ser o grande tema de discussão aqui em Israel na próxima semana.